Esse é o nosso Momento Falando com Deus, o nosso encontro de todos os dias aqui através das redes sociais. Muito prazer, eu sou o Geraldo Guedes, eu oro por você, você ora por mim e nós vamos caminhando fazendo a vontade do Senhor. É mandamento, orai uns pelos outros. E aqui nós temos também a oportunidade de partilharmos juntos um texto da Palavra de Deus. Palavra de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até nos confins do mundo. Palavra do Senhor, responde comigo, graças a Deus. Apenas um versículo, irmãos, mas que nos garante que o Espírito Santo de Deus nos envolverá, chegará em nós, descerá sobre nós, em mim e em você, e nos dará força para caminhar e ser testemunha da graça, da misericórdia, da presença de Deus aqui e em qualquer lugar por onde passarmos. Ei, eu pergunto para você, de que forma que você tem sido testemunha da graça de Deus? O homem de Deus, a mulher de Deus, muitas vezes precisa ser identificado não porque você quer se aparecer, é porque o próprio Senhor coloca em mim e em você palavra, gesto que te identifica como cristão, postura que te identifica como cristão, olhar que te identifica como cristão, como testemunha da graça de Deus. É por isso que às vezes eu falo aqui, meus irmãos e irmãs, e às vezes até pego no pé de alguém. O cristão, ele precisa ter postura diferente. Não combina com um cristão de verdade autêntico uma rodada de cerveja num barzão isolado lá em tal lugar, com todo respeito aos proprietários desse tipo de segmento, e com todo respeito você que faz esse happy hour aí, mas não tem sentido um homem de Deus com a Bíblia debaixo do braço e lá sentar ali dando risada com aquelas falácias e tal. É contra testemunho, irmão. Ninguém é melhor que ninguém, por favor, entenda o que eu estou falando. Eu não estou aqui falando julgamento, eu estou te aconselhando. Se você tem essa prática, então está na hora de você falar, não, mas calma aí. Aí, meu irmão, quando você vai falar, por exemplo, vai fazer uma palestra, uma pregação, aconselhar alguém sobre o vício, ele fala, mas quem é você? Eu vi você lá, bebendo também. Ou seja, então nós precisamos procurar ser testemunho da graça de Deus. Eu citei esse exemplo, mas tem tantos outros exemplos. Não é assim? Como é que eu, cristão, pregador da palavra de Deus, ainda que seja simples, músico do Senhor, ainda que seja simples, como é que eu posso ficar descendo a lenha nos outros, falando com maldade? Mas que então, é diferente de você fazer um desabafo, irmão. É diferente você fazer um desabafo, irmão, preciso conversar. Estou tendo umas dificuldades assim, assim, assim. Parece que a coisa está assim, assim, assim. É diferente. Agora, você... Então, irmãos, são pontos que a gente, enquanto cristão, precisa ter postura e a gente precisa se curar dessas situações. Então, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Geraldo, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu ainda estou na luta aqui, mas eu ainda tenho esse defeito. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Clama, é promessa de Deus. Então peça, Senhor, eu preciso ser libertado dessa situação. E a libertação, irmão, assim como a cura, ela vai acontecer quando você entender que você precisa. Tem pessoas que elas são tão ignorantes, tão duras de coração, que elas não aceitam, elas acham que está certo. E aí não vai acontecer, porque como que vai acontecer se você não aceita? Nós fomos pregar num grupo de oração essa semana e chegou um jovem lá, dizendo da dificuldade e da relação dele com a questão de drogas. E aí
eu falei, mas Jesus vai te curar. Ele falou, amém, eu espero. Eu falei, sim, primeiro passo você tem que entender, é isso que você está fazendo, buscar Deus e reconhecer que você precisa ser liberto, que você não quer, que você não aceita mais. Eu falei, é isso mesmo, não quero mais, não aceito mais. Mas ainda tem o Caio direto, tem as companhias, que mesmo que eu troco de número de telefone, eles insistem. Eu falei, mas o segredo é esse mesmo, é você não querer, você entender que você precisa mudar. E quando você entende, irmão, então você tem a necessidade de falar, olha, eu caí hoje, mas eu não posso cair mais. Eu caí, mas eu não posso cair, eu preciso levantar e caminhar. Agora, quando você coloca na sua cabeça, não, mas é só hoje, só. E é só um pouquinho, irmãos, por favor. Então descerá sobre vós o Espírito Santo e será as minhas testemunhas. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, que Deus tem uma promessa para mim e para você, que é essa força do Espírito Santo que vai nos fortalecer para então ter postura de homem, de mulher, de Deus, de pessoas que querem ser diferentes, para então ser testemunha do Senhor por onde andarmos. Para você chegar aonde você chegar lá como um homem de Deus, como mulher de Deus. Porque é muito comum você estar aqui na igreja e chacoalhando os braços, orando em línguas e falando e orando, mas quando você sai dali, que você vai para uma outra região ou um outro lugar, você muda de comportamento. E eu pergunto, cadê a testemunha? Cadê o testemunho do Senhor? Então precisamos ser curados, irmãos. Precisamos mudar de vida, precisamos ter essa necessidade. Eu preciso ser diferente. E sozinho eu não posso. É nessa hora que você recorre aqui. Não, mas tem uma promessa de Deus. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Senhor, eu estou baqueado. Senhor, eu estou caindo. Senhor, eu não estou conseguindo. Mas calma aí. A Bíblia diz, descerá sobre vós. Então você vai tomando posse como o PHN. PHN é um projeto que o Dunga fez há muitos anos atrás e que tirou muitas pessoas de tantas situações. O que significa o PHN? Por hoje não vou mais pecar. Por hoje não vou mais beber. Por hoje não vou falar mal dos outros. Por hoje não vou... Enfim, por por H, hoje. N, não. Por hoje não. Aí você coloca aí, por hoje eu não vou fazer isso, por hoje eu não vou fazer aquilo. E você vai vivendo dia após dia, dia após dia. Quando eu comecei na minha caminhada, eu era cantor do mundo. Vivia de música do mundo. Eu não gosto de falar esse palavreado, parece que é desrespeito com os irmãos que trabalham com a música circular. E eu tive essa necessidade. E eu falei não, e eu parei. E tinha pessoas que falaram, nada, uma semana já está do mesmo jeito. Eu parei. E se passaram muitos anos. Muitos anos. Já se passaram aí seus 28, 30 anos, graças a Deus. Que eu conheço a renovação, que eu estou na renovação, que eu fiz minha primeira experiência de oração, já tem seus 33 anos. Mas que eu tomei decisão, me converti. E a conversão ela acontece todos os dias, irmãos. A gente não é santo. Mas que eu tomei a minha decisão, falei, não, a partir de hoje eu canto só para Deus. Já tem aí seus 28, 29, 30 anos, para a honra do Senhor. Mas tudo foi preciso. Falei, não, hoje não. Tinha proposta, tinha vontade, mas hoje não. Hoje não. E amanhã de novo, hoje não. Depois da manhã de novo, hoje não. Passou 15 dias, hoje não. Passou um mês, hoje não. E vai indo, e daí passa ano, 2 anos, 3 anos. E você sente essa liberdade para a honra do Senhor. Por quê? Você conta com o que diz a palavra, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E então você vai seguindo com o propósito, com a força que vem do próprio Deus, para você conseguir renunciar às vontades humanas. Hoje não. E vai seguindo. Queridos irmãos, diante dessa palavra, onde a promessa de Deus para mim e para você é o Espírito Santo, eu te convido, vamos conversar com Deus. Pai de poder e bondade, nessa hora nós queremos unir a nossa voz com a voz dos céus, clamando um milagre sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus, pedindo que o Senhor venha libertar de toda a vontade humana, tudo aquilo, Senhor, que me impede de ser testemunha da tua graça, do teu poder e por onde eu passar. Oh Deus, nesta hora nós queremos clamar milagres. Queremos clamar que o Senhor venha nos socorrer, como diz o salmista,
apressa-nos em nos atender. Espírito Santo, queremos uma experiência nova e profunda do teu poder em nós. Vem nos envolver, Senhor, nesta hora com a tua glória, com o teu poder, com a tua fortaleza. Precisamos do teu milagre, Jesus. Precisamos de uma experiência profunda do teu poder em nós. Queremos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos capacitar, devolver para nós o ânimo, aquelas pessoas que estão desanimadas. A cura, quantas pessoas pedindo por ansiedade, a libertação dos traumas. Quantas pessoas, Senhor Jesus, pedindo pela libertação da insônia, da depressão. Vai curando agora. Vai libertando agora essas pessoas, vai tirando todo o peso. Vem, Espírito Santo de Deus, e transforma o teu povo. Realiza milagre, prodígios. Coloca a unção de cura, Senhor. Entra nos hospitais agora, meu Pai, e vai libertando as pessoas que estão acamadas, doentes, enfermas, em fase terminal. Mas o Senhor é Deus de milagre. O Senhor pode levantar esta pessoa. Entra nas famílias agora, Pai, e vai colocando o amor, a paz, o entendimento, o diálogo, a união entre o esposo, a esposa, os filhos. Vai tocando, Senhor, na minha casa e na minha geração. Espírito Santo de Deus, nós clamamos hoje a unção nova, capaz de nos levantar e dar para nós essa força que é promessa. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E que nós saibamos ser testemunho da tua presença, da tua graça, da cura, da libertação, em todos os lugares que passarmos. Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, as pessoas com vícios, o vício do álcool, o vício das drogas, e vai limpando esta pessoa, vai livrando essa pessoa dessa situação, Jesus. Espírito Santo, toca agora nas pessoas, na questão financeira, Senhor. Na questão financeira, que possamos cumprir com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, cuidando bem das nossas famílias. Vai tocando também nessa nossa área financeira, no nosso trabalho, Deus. Papai, abençoa as pessoas que desanimaram com o chamado, com o seu ministério. Incendeia hoje, nós clamamos. Oramos pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, pelos bispos, pelos padres, ministros, diáconos, leigos, missionários, consagrados. Oramos pelos pastores, pastoras e por todo o povo de Deus, clamando hoje uma nova unção, para a honra e para a glória do Senhor. E você que ora comigo, filhos e filhas, amados e amadas, lembre sempre que Deus é bom, o inimigo não presta. Eu desejo a você paz e amor no seu coração e a potência do Espírito Santo na sua vida. Fica em paz e na paz de Jesus. Deus te abençoe.